Salve a igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, mais um domingo na presença de Deus. O Senhor já tem falado através dos louvores, né? Através dos hinos que foram entoados em homenagem e honra ao seu nome. Eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade de ser apenas um teletransportador, né? Ou apenas um mensageiro da sua mensagem. Eu agradeço a Deus, ao pastor, pela oportunidade e gostaria de convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel. Segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 10 e versículo 12. Segundo livro das Crônicas, capítulo 10, 12. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para poder trazer aos amados irmãos nesta noite. Amém, igreja? Vamos ficar em espírito de oração, intercedendo aí mentalmente, não só pela palavra que Deus vai falar convosco, mas também pelo sacerdote. O sacerdote que está passando dificuldades, a dor é grande, mas ele não se eximou de estar conosco, de cumprir o seu dever santo com os irmãos e a igreja. Amém? Glória a Deus. Leiamos a palavra. Diz assim a palavra do eterno Deus, capítulo 10, versículo 12 de segundo livro das Crônicas. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo a Roboão no terceiro dia, como o rei tinha ordenado, dizendo: tornai a mim ao terceiro dia. E o rei lhes respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixou o conselho dos anciãos e falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu lhes acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo por esta mudança. Vinha de Deus para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual, falando pelo ministério de Aias, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate, vendo, pois, todo Israel que o rei lhes não dava ouvidos, então o povo respondeu ao rei, dizendo: que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Jessé, Israel, cada um as suas tendas. Pai querido, Pai amado, eu te dou graças. Me coloco, Senhor, nas tuas mãos para fazer a tua vontade. Creio no teu poder nesta noite, Senhor, porque tu és o Deus que responde às necessidades dos aflitos do seu povo. O Senhor não deixa o seu povo sem resposta. Senhor, usa-nos conforme a tua vontade. Toma conta do meu ser, que a minha essência, o meu ser, os meus lábios, a minha garganta e a voz que sair dela seja para uso da tua vontade nesta noite, conforme a sua glória. Eu creio e assim será, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Nesta noite, irmãos, o Senhor colocou no meu coração as 3 falhas de Roboão. Eu vou precisar lá do irmão para colocar uns 3 versículos para os irmãos entenderem o que Deus quer falar. O primeiro erro de Roboão, filho de Salomão: ele não consultou a Deus. Ele foi ungido rei sem consultar a Deus. E a palavra do Senhor diz assim, Salmo 62, 10. Salmo 62, 10. Porque ele não consultou a Deus. A soberba tomou conta do jovem Roboão. 41 anos de idade tinha quando começou a reinar. Mas ele adotou e herdou do seu pai uma herança muito rica, um reino muito grande, soberano, vultuoso. Nenhum rei na terra tinha as riquezas do rei Salomão. Ao longo da
Salmo 62, 10. Diz assim: não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não punhais nelas o coração. Roboão, irmãos, confiava naquilo que ele tinha herdado. Roboão herdou uma riqueza, era suntuosa, não é incalculável. Para os irmãos terem ideia, o capítulo 9 desse mesmo livro fala das riquezas do rei Salomão. O grande Salomão, filho de Davi. Salomão, por sua vez, construiu o templo do Senhor. Para que os irmãos tenham ideia de como foi construído o templo de Deus, o seu alicerce foi feito de pedras preciosas, aquilo que tinha de mais raro e caro na terra da época. Salomão colocou no alicerce. As paredes do templo eram de ouro, por dentro e por fora. O chão do alpendre e também da extensão de fora era tudo de ouro. O trono do rei Salomão, o trono não é a cadeira, o trono é o lugar onde o rei se assenta. Para os irmãos terem uma ideia, tinha 500 metros de trono, 500 metros, feito de marfim, e ainda 6 degraus, e cada degrau de frente para o outro tinha um leão de ouro, totalizando 12 leões de ouro. Esse era o trono do grande rei Salomão. Salomão que governava o povo de Deus unido, assim como foi Saul, governou Israel e Judá. Salomão também governou Israel e Judá, bem como seu pai Davi. Mas Roboão, a Bíblia diz que o profeta Aias, ele profetizou porque Salomão desviou os seus caminhos do Senhor, por ele ter desviado a sua cerviz, passando a servir deuses de madeira, porque Salomão tinha cerca de 1000 esposas, e com isso ele também, fazendo aliança com reis pagãos, ele trouxe as rainhas e elas com a sua cultura e também os seus deuses. Mas isso não agradava o grande Deus de Israel. Deus não concordava com essa prática. Deus não concordava com isso, porque Ele é o único e soberano Deus. Mas Salomão, na sua velhice, deixou de lado a cerviz. E por conta disso, Deus enviou um profeta chamado Aias, que disse a Salomão que Jeroboão iria herdar as 10 tribos de Israel. Deus iria rasgar o seu reino. Deus iria dividir Judá da tribo do sul e a tribo do norte. Judá ficaria com o sul e a tribo do norte ficaria com Israel. E Salomão, sabendo disso, ficou irado. E com a sua ira ele perseguiu a Jeroboão. E Jeroboão fugiu para o Egito. Lá no Egito, Jeroboão se casou com a filha do rei Sisaque. Fazendo isso, ele criou uma aliança. Mas mesmo assim, Jeroboão, temente a Deus até então, ele não desistiu do Deus de Israel. Quando chegou na morte do rei Salomão, Roboão, seu filho, herdou o trono, e ele foi para Siquém. Ali ele seria entronado.
enganosos, conselhos mundanos muitas vezes. Você se deixa levar e você se perde. Sabe por quê? Porque você não consulta a Deus. Tudo refere, tudo na vida do cristão tem que ter consulta a Deus. Deus é o monarca, Deus sabe todas as coisas, Ele é o onisciente, o onipresente e o onipotente. Ele vê antes de acontecer. Mas Deus tinha um desígnio para esse povo rebelde. Deus disse que o trono de Salomão seria rasgado, seria dividido. E a palavra de Deus é soberana. Terceiro erro do rei: desrespeitou as pessoas, o povo. 1 Coríntios 10, 24. Estamos pregando um pouquinho diferente hoje. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Ou seja, o que é seu, o que é do outro é do outro. Você não deve, quando numa posição de superioridade colocada por Deus, porque toda autoridade, conforme Romanos 13, é constituída por Deus, e por Deus ela também é firmada. E se você desrespeitar, você desrespeita a Deus que colocou a autoridade. O pastor é a autoridade constituída por Deus, e por Deus ele é ortodoxo. Se eu não obedeço, eu estou desrespeitando o Senhor Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz: obedecei aos vossos guias. Por quê? Porque são eles que zelam de quem? Das vossas almas. Muitas vezes nós não queremos obedecer. Muitas vezes o crente é rebelde. Ele ouve a palavra de Deus, mas ele quer fazer aquilo que ele quer, da vontade própria. E Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha no seu coração com submissão, com obediência, com humildade, porque o nosso Deus é humilde. Tem gente que pensa que Deus é soberbo. Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então Deus é humilde, e Ele diz: aprendei de mim. Você tem que aprender do rei, e não de qualquer um, não do mundo. O príncipe do mundo já está condenado. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. E esse jovem cometeu esses pecados. Esse jovem rei não entendeu tudo aquilo que representava Deus em Israel. Ele acreditava que por ele ser rico, por ele ter toda aquela suntuosidade, todo aquele poder, ele seria soberano. Mas o seu pai colocou um fardo muito pesado sobre o ombro do povo. Ele, para construir essa riqueza toda, ele teve que colocar impostos pesados. Mas o tempo da glória acabou. Salomão morreu e o reino já está instituído. Não precisa mais dessa carga de impostos. O que o povo fez? Foi falar com o rei: nós o serviremos, nós seremos fiéis a ti, rei, mas dê-nos menos impostos, diminua a carga sobre nós, não nos seja tão pesado, porque nós estamos em dificuldade. Nossos filhos também passam fome. Nós precisamos recondicionar nossa vida, mas precisamos que o Senhor tire a carga tributária que está pesada. Salomão tinha a mão forte, pesada, mas Roboão ouviu o conselho dos anciãos. Os anciãos disseram para ele: atenda o povo e será próspero. Mas o homem de Deus endurece a cerviz. Provérbios 29, a Bíblia diz: aquele que ouvindo endurece a cerviz será quebrado sem que haja cura. Ele não teve humildade. Ele quis conselho daqueles que cresceram com ele. Que experiência tem um jovem para poder aconselhar o rei? Que experiência tem um jovem para poder aconselhar como se governa, como se tem um reino
significa aquele que aumenta. Mas aqui parece o contrário, ele está dividindo. E quem divide não aumenta, diminui. Por quê? Porque nós somos soberbos quando temos uma posição. Deus está falando com você nessa noite. Ele te coloca num cargo e você fica soberbo. Não é para oprimir o meu povo, é para amá-lo, é para poder se confraternizar com o meu povo, é para poder se solidarizar com o meu povo, chorar com os que choram, rir com os que riem. Muitas vezes você não entende. Muitas vezes o irmão está passando uma prova e nós, em vez de ajudarmos o irmão, queremos ainda ficar criticando o irmão. A nossa função como homem e mulher de Deus é orar pelo nosso próximo, é estender o ombro e andar lado a lado, caminhar junto, fortalecendo um ao outro e não deixando o nosso irmão cair em desgraça. Eu pergunto aos irmãos, muitos faltaram. Amanhã você vai ligar para eles? Amanhã você vai querer saber o que aconteceu? Amanhã você vai lembrar de que por que o irmão não veio? Amanhã você vai falar, irmão, o que aconteceu? Deus falou e você não estava. A palavra de Deus falou conosco. Ela tocou na nossa alma, tocou no nosso coração, mudou o nosso ser. Ela restituiu a minha força, a minha fé que estava abalada. Mas você não estava lá. O que houve, meu irmão? Quer que eu ore por você? É isso que Deus quer. Mas muitas das vezes nós ligamos a criticar. Então, irmãos, sejamos diferentes. Deus nos diz, sejamos humildes. A humildade rompe barreiras. Para vocês terem uma ideia da tragédia que foi esse rei, foi uma das maiores desgraças que Israel já teve. Eu falo assim que aqui no rasgar, desgraça é sem graça. Amém? Parece palavrão, né? Mas é destituído da graça de Deus. Esse é o desgraçado. Esse rei perdeu as bênçãos, perdeu a graça de Deus. E por quê? Porque não obedeceu, porque não consultou, porque não ouviu os mais velhos, porque ele se achava autossuficiente, ele se ensoberbeceu, disse que ia oprimir e quis oprimir mais que seu pai. Só que seu pai era o grande Salomão, o grande estrategista. Quando seu pai começou a reinar, o seu pai entrou em oração e pediu a Deus o que ele deveria fazer, e Deus falou: o que queres, Salomão, que eu te faça? Salomão podia pedir: eu quero a morte dos meus inimigos. Salomão podia pedir: eu quero ser o maior general de todos os tempos. Mas Salomão pediu: Senhor, dá-me sabedoria para poder governar com justiça o seu povo. Foi isso que Salomão pediu para Deus. O que você tem que pedir para Deus? Sabedoria para fazer justiça conforme a vontade de Deus. Se alguém te ofendeu, meu irmão, se alguém levantou contra ti, não se ire, não faça como um dano, reação agressiva, mas simplesmente, como disse Jesus, se lhe baterem numa face, vira outra. Ele não está dizendo para você apanhar e nem para você levar outro tapa. Ele está dizendo para você pagar o mal com o bem. E o melhor bem que você faz para quem se levantou contra ti é orar pedindo a justiça de Deus. É isso que você tem que fazer. E o mais interessante, que esse rei, ele foi para a história como um covarde. Sabe por quê? Quem não tem a direção de Deus é covarde. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o lobo, quando as tem, chegando o inimigo, ele corre e abandona as minhas ovelhas. Deus dá vida, o lobo abandona.
viver 40 anos do seu reinado, 40 anos que Salomão construiu tudo aquilo, esse rei perdeu um dia só. Sabe por quê? Não consultou a Deus. Quem não consulta a Deus perde tudo. Não faça nada sem consultar a Deus. O rei Senaqueribe, sogro de Jeroboão, levou 200 escudos grandes de ouro, 200 escudos que eram entoados pelos generais do exército da guarda real de Salomão Grande, aqueles homens que quando os grandes reis da terra vinham visitar Salomão, os reis eram saudados por aquela guarda que era pretoriana, a guarda do palácio, com os grandes escudos de ouro, e aqueles escudos foram roubados. Também levou o rei Sisaque 300 escudos menores, também de ouro. Salomão construiu 500 escudos de ouro. Você já imaginou? A guarda de Salomão, quando ela saía em marcha, era a honra de Israel. O que representa para nós isso, irmão Luiz? O escudo representa a sua vida espiritual. O escudo representa em você a glória de Deus. O ouro representa o Espírito Santo na sua vida. Muitas vezes os crentes não estão mais orando. O crente está agora com um escudo de cobre. Pirataria. Roboão covarde não ergueu uma lança para afrontar o rei do Egito. Deixou o rei do Egito levar toda a riqueza de Israel. A Bíblia diz: tome conta do que é seu, senão até o seu será roubado. Em outras palavras, se nós não zelarmos da nossa alma, Satanás, que representa o Egito, vem e leva a sua salvação, leva aquilo de bom que você tem. Ele tira de você a sua força espiritual. O ouro é o seu Espírito Santo dentro de você. O ouro é a glória de Deus dentro de você. Quando o crente está adornado pelo ouro, o crente está protegido pela glória do Senhor. Mas quando o crente está com cobre, bronze, é pirataria, não é de Deus. O crente está fraco, está numa condição inferior, é um metal inferior, é um metal que não vale nada. O cobre não vale nada. Brilha como ouro, reluz como ouro, mas não é ouro. E a falta de ouro na vida do crente é a falta de Deus. O Salmo 119, se não me falha a memória, versículo 105 diz: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra. Que você ouça a palavra, que ela seja lâmpada para os seus pés, para que quando você andar, você exale o ouro que está em você e não o cobre. Quem dá o cobre é o diabo. Deus dá ouro. Toma posse, igreja,
ele está perdido. Ele está nas garras de Satanás. Ele perdeu a glória. Ele não tem mais a glória de Deus. Como pode ele exalar ouro? As pessoas estão olhando para você. Lá no seu trabalho, você fala que é crente. Ou muitas das vezes você se esconde. Você tem medo de dizer, eu sou crente. Sabe por que você tem medo? Porque você não tem testemunho. Você exala pobre. Quem exala ouro, honra da sua fé. Jesus disse: aquele que me negar na terra, eu o negarei diante do meu Pai e dos santos anjos do céu. Amém. Se você negar a Deus, Ele te negará no céu. E gente, cá entre nós, se Deus não falar conosco, nós perdemos a graça. Porque sem Deus não somos nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, se você sabe disso, seja de Jesus, seja ouro. A glória de Israel foi-se embora. A glória de Israel acabou. Os escudos tinham o símbolo da estrela de Davi. Eu calculo, irmãos, eram as coisas mais lindas que podia existir. Os soldados que entoavam os escudos grandes eram homens grandes e fortes que Davi conquistou na batalha, que viraram aliados do povo de Deus por submissão e por rendição ao Rei Deus Todo-Poderoso. Porque se renderam ao Deus de Israel. Porque entenderam que o Deus de Israel é Deus. E você tem que se entregar a esse Deus. Não fique por aí. Você não vai achar nada aí. Para com essa mania. Hoje está um tal de ficar atrás de profeta. A Bíblia diz, Amós 3:7. Amós 3:7. Põe na louça. Hoje a escola bíblica. Vem, igreja. 1, 2, 3. Certamente, Senhor Deus, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, aos profetas. Profeta! Ou não? Ele é ou não profeta? Sim. Então preciso de outro lugar? Por que nós vamos? Eu não sei. Deus mandou e eu estou descendo para, desculpa a expressão. Vou falar tudo. Não vou esconder nada. Crente que é repreendido e entende, esse será grande. Crente que é repreendido, endurece a serviço, será quebrado sem que haja cura. Põe Provérbios 29. Não fica nas minhas palavras. 1, 2, 3. O homem que muitas vezes repreendido endurece o serviço, de repente será destruído sem que haja remédio. Deus está falando ou não? Aleluia. Deus é o Deus que fala, irmãos. Glória a Deus. Roboão é o tipo de crente sem compromisso. Sabe aquele crente sem compromisso? Eu vou de vez em quando, eu gosto, eu simpatizo, mas eu não quero assumir nada. Eu não quero nem um cargo na igreja.
não obedeceu, será quebrado sem que haja cura. O pastor não escolhe por vontade própria. O pastor é guiado pelo Espírito. Irmãos, a coisa mais gostosa que tem é servir a Deus. É honra duplicada. Jesus disse que a honra na terra será 100 vezes mais. E também no céu. Porque Jesus disse: não temas o que pode matar o corpo, mas tema o que pode matar a alma e tirar a sua salvação. Somente Deus tem esse poder. O homem não tem poder nenhum se não for lhe dado dos céus. O homem é apenas instrumento da vontade de Deus. O pastor também não queria ser pastor, lhe custou uma diabetes. Se você não sabe do testemunho do pastor, ele já falou aqui na igreja que quando ele rejeitou a vontade de Deus, Deus já prometeu uma enfermidade como sinal, como fez em Paulo. É o espinho na carne do pastor Leandro. Será que você vai esperar Deus fazer isso? Não falo pela minha vontade, falo pela boca de Deus. Eu estou guiado pelo Espírito e Ele fala aquilo que Ele deseja falar. É duro, irmãos. Eu que gosto de pregar amor e justiça. Eu que sou evangelista, gosto de falar de graça. Mas hoje o Senhor não quer que eu fale graça. O que eu posso fazer? Sabe o que aconteceu com esse Roboão? Desonrado, covarde, e ainda trouxe para Israel idolatria. As idolatrias que ele trouxe para Israel, eu vou dizer para os irmãos: embaixo de cada árvore tinha um poste ídolo. A sua mãe era moabita, e moabita é descendente de sodomia, sodomita, de Sodoma e Gomorra. Isso aconteceu com esse homem. E o que aconteceu com Israel? Israel foi infestado de rapazes escandalosos. O que quer dizer rapazes escandalosos? Alguém sabe? Homossexual. Olha onde ele pôs o povo de Deus. Uma liderança cega levou o povo de Deus ao homossexualismo. A Bíblia diz que tinha homens de chuca, homens de chuquinha. Amém, igreja? Aqueles homens fortes, musculosos, usando chuca que nem mulher. É isso que aconteceu no reino desse rapaz. Tudo porque não consultou a Deus. Não faça nada sem consultar a Deus. Pastor, eu vou sair da igreja. Não estou gostando mais não, pastor. Cuidado. Cuidado. Será cego no mundo. Que o mundo não tem dó. O Egito mata. Sem misericórdia. Cuidado. Amém, igreja? A idolatria entrou. A mãe dele era chefe das idólatras. A mãe dele era macumbeira, era mãe santa. A mãe desse rapaz. Ela era mãe santa do terreno dele.
coisas em Israel. Olha o que faz a desgraça de um homem sem visão de Deus. Ele destruiu o maior reino da terra por falta de visão de Deus, por falta de obediência à palavra de Deus. Quem nessa noite aqui quer obedecer a Deus? Esse glória aí, vamos melhorar isso, não? Quem nessa noite quer obedecer a Deus? Esse é para Jesus. Amém. Sejamos fiéis, leais, sejamos santos. A Bíblia diz em Apocalipse: o pastor apresentará a Jesus a sua igreja. Quem não estiver debaixo da autoridade do pastor está fora. Se você não obedecer, você está fora. Por isso, sejamos obedientes, sejamos humildes, submissos ao nosso líder. Amém, igreja? Amém. Parece que tem gente com sono, né? Vamos lá. Encerrando a mensagem da minha participação, eu gostaria de saber nessa noite: quem dentre vós que se sentia dessa forma, como esse jovem, um rei cego, sem visão, sem direção de Deus e praticando as coisas mundanas? Aí ele traz a idolatria para sua casa, aí ele destrói a sua família, ele destrói tudo aquilo que o pai construiu a sacrifício, ele destrói toda a honra de uma nação, ele destrói toda a honra de um povo santo, por causa da desobediência. Eu pergunto aos irmãos: quem se sentiu assim, longe dos caminhos? O pastor fez essa pergunta essa semana e gostaria de retornar e de ter um pacto novo com Deus, uma nova aliança, para Deus retomar a sua vida e fazer de você um grande exemplo para o povo aí fora, um grande exemplo de homem e de mulher de Deus, santos e santas. Quem está sentindo que está longe